Alguém aqui já, eu vou pedir para que vocês usem aquele botãozinho embaixo do reaction ali que tem o joinha, que vocês podem dar o joinha ou a palma, né? São só essas duas que a gente pode fazer. Banco CNH Industrial, olha aí a Dani, muito legal. Queria saber se alguém já participou de uma live aqui, que no final uma cantora de ópera cantou para vocês aqui. Alguém já participou, não? Dá o joinha. Alguns sim, alguns não. Quem não participou ainda, se a gente conseguir uns 5 minutinhos no final. Penélope, você canta para eles hoje? Está no mudo, Penélope. Eu canto sim, mas vocês vão ter que me lembrar de tirar do mudo daí, né? Isso é verdade. Mas isso é fácil, a gente faz isso, fazemos com grande facilidade. Então já fica aí, João, fica um compromisso nosso para a gente resolver, guardar 5 minutinhos aí, uns 5 a 7 para a Peno cantar para a gente no fim. E por que não começa, então? Olha, essa é uma boa, João. É uma boa. Já, né? Já dá só para uma começada aí, pronto. Seria uma Penélope, honra. eu acho que é uma boa, Penélope. Eu acho que você podia cantar na abertura. Obrigado, João. Isso não foi com mas adorei. Vai lá, Pen, tá com você já. A abertura é tua e depois você passa o bastão aqui. Tá, estamos com a sala fechada, todo mundo está aqui. O pessoal está entrando ainda, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui as pessoas entrando. Ok. No começo, é isso. Eu tinha uma surpresa para vocês no final, não vai? Olha, a introvertida, né? É difícil, hein? Vamos lá. Edu, então, eu vou deixar... bem, você conhece o meu repertório ali, então você pode escolher o que você acha que esse público gostaria de ouvir. Penélope, eu tô aqui, como o Guilherme fala, usando as lentes cor-de-rosa nesse momento de pandemia. Então, tentando ver sempre o lado positivo das coisas, acho que você podia cantar, então, La Vie en Rose para essa turma, já para inspirar eles na abertura, hein? Ok. Você sabe, as pessoas que estão entrando aí vão achar que eles entraram no live errado, né? Não tem problema, vai. Eles vão, mas vão gostar. Exatamente. Bem, a gente vai ver, né, pelo número, se todo mundo sai. Ok, muito bem. Então, para quem estiver aqui, já eu vou compartilhar essa canção francesa, La Vie en Rose. Ela foi feita pela Edith Piaf. Mas o que me atrai nessa canção é a poesia dela. Então, a poesia acho muito romântico, mas de uma forma não tão doce, mas muito profundo. Então, as palavras vai des yeux qui font baiser les miens. Então, os olhos que vão beijar os meus. Eu acho isso muito bonito. Uma risada que se perde na boca dele. Esse é o portrato perfeito do homem com quem eu pertenço. E aí ela começa essa melodia tão famosa de quando ele me abraça e me aperta e sussurra no meu ouvido, eu vejo a vida em rosa. Aí ela continua com esse tipo de linguagem até o final, que ela diz que é ele para mim e eu para ele, é isso que ele me prometeu. E assim eu sinto o meu coração batendo. Então, acho muito bonito, não só de melodia, mas agora, quem não sabia a tradução, sabe um pouco mais sobre essa canção. Então, isso é La Vie en Rose. Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se
perdu sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, et je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en mon cœur qui Aí sim, hein? Ó, standing ovation, Penélope. Standing ovation. Ô, João, eu preciso contar essa para vocês aqui, pessoal. A gente, há muito tempo atrás, foi dar um treinamento de técnicas de apresentação em Santa Cruz do Sul para o pessoal da Philip Morris. Eram os International Trainees da Philip Morris. E aí a Penélope cantou, ela sempre canta nos cursos, né? E aí era uma pessoa de cada país, tinha um russo, um cara da Malásia, um brasileiro, um canadense, um brasileiro. E aí no final, todo mundo aplaudiu a Penélope, o russo pegou a mão dela e falou assim, "It was almost perfect." It was almost all right, ele falou. Ele quis dizer que foi quase perfeito, falou, "It was almost all right." Mas quase bom. Foi quase bom, né? Mais uma vez, fantástico, obrigado. Começar uma live assim é inspirador. João, eu queria pedir para você, vou passar para você e para a Penélope aqui, mas queria que o Guilherme colocasse um slide na tela, porque eu cometi uma grande falha na primeira live e não contei para o pessoal e não mostrei para o pessoal que você é o autor de 2 grandes livros aqui que eu queria compartilhar na tela, que um deles chama-se Accountability e o outro chama-se Disculpability. Para quem não leu, pessoal, leiam, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito boa, são esses 2 livros do João, fácil de ler, com exemplos práticos e que ajuda muito no nosso dia a dia. Então, segue aqui uma dica. Gui, muito obrigado. E aí, João, para passar para você a bola, eu estava aqui antes do nosso evento, me preparando, jogando cartas com aquele jogo de cartas que você me mandou depois que a gente se encontrou lá no aeroporto. E é um jogo de cartas que é legal, porque tem várias perguntas, assim, né? Por exemplo, por que nem todos os executivos agem como donos da empresa em que trabalham, né? Uma outra pergunta que eu achei legal aqui, o que um adulto que não teve oportunidade de ter contato com accountability quando criança pode fazer para adquiri-la e desenvolvê-la? Então, essa live de hoje a gente vai entrar um pouco mais no mundo corporativo, falar um pouco da pandemia também e como é que a gente pode tratar isso usando uma boa dose de accountability. Então, João, de novo, muito obrigado. Penélope e João, agora é com vocês. Obrigado, Edu. Muito obrigado, viu? Obrigado da apresentação dos livros aí e do baralho. Penélope? Muito bem, obrigada, João, pela sua sugestão de eu cantar primeiro. Estou com vergonha, mas muito obrigada para nos dar o seu tempo novamente e fazer um outro live com a gente. É muito importante o seu trabalho e essa promoção do accountability que você faz, então estamos muito gratos para a sua presença. Eu gostaria de passar agora para você fazer uma recapitulação um pouco do live anterior, onde você falou mais do conceito,
E aí eu tenho algumas perguntas para você sobre o que estamos vivendo agora. E vamos abrir no final uns minutos para vocês, público, fazerem suas perguntas também. Então, enquanto que estamos aqui, se vocês querem colocar no chat umas perguntas, a nossa equipe da Long Vision vai estar olhando para essas perguntas também. E no final vamos chamar vocês. É muito bom ver vocês todos aqui. João, com você. Bom, Penélope, muito obrigado de você ter cantado para a gente, né? Isso foi um grande presente e só quem realmente gosta muito das pessoas e da arte para fazer algo tão bem como você fez. E sua pronúncia no francês é fantástica. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bom, gente, obrigado do tempo de vocês estarem aqui. Essa segunda live realmente é mais voltada para o mundo corporativo. A gente só vai gastar coisa assim de no máximo 7 minutos assim para fazer recapitular o que a gente conversou da outra vez. Pode ter gente que não está entrando agora pela primeira vez, e pode ter pessoas que talvez não se lembre exatamente de alguns conceitos, né? Mas o que a gente falou, em outras palavras, é o seguinte: nós falamos que accountability é uma palavra que só tem em inglês, né? Porém é um valor universal. A gente encontrou em várias religiões, mitologias, histórias, esse conceito, esse elemento, e a gente encontra também no Brasil em situações do cotidiano. Ela está presente, é só a gente querer parar, enxergar e ver que é perfeitamente possível a gente encontrar em poesias, em músicas e coisas do tipo. Outro dia eu estava estudando a letra de uma música do Gabriel Pensador, que é um rapper, que você poderia falar assim, não tem nada a ver com accountability, não é possível que aquele cara vai falar de accountability, mas a música dele chama-se Sem Parar. Não sei se alguém conhece, se alguém quiser dar uma procurada na letra já pode ver já, e ela fala sobre uma metáfora usando termos de bicicleta, se parar você cai, né? Que basicamente é todo o conceito de accountability e numa outra linguagem. Então, essa é uma virtude que está presente no mundo, que só falta a gente colher. É como se tivesse assim, um fruto numa árvore que a gente não sabia que era saboroso, sabe? Mas a gente passa sempre e não dá bola quando alguém fala, olha, isso aqui é fantástico e você pode ir lá e pegar, é de graça, está disponível para todo mundo e faz bem para a pessoa física, para a pessoa corporativa, para o país, para as pessoas que a gente convive. E então, nesse caminho, eu vou compartilhar algumas telas com vocês. Posso? Posso, Guilherme? Pode sim, João. Acho que posso. Vamos ver aqui. Então, nós falamos basicamente disso. Falamos, né? Falamos? Falamos. Esse slide a gente não viu. Tá. Que basicamente o indivíduo que deixa sua mente ser gerida, influenciada, contaminada pela amígdala, ela trabalha num modelo mental de flight or fight, né? De ou foge da responsabilidade ou parte para o ataque. E isso desenvolve no ser humano uma série de comportamentos. Não são todos, eles são diversos. Eu peguei os comportamentos que mais a gente vê no mundo corporativo, que é o agir como vítima, fingir que não está acontecendo nada, ficar apontando culpados, ficar justificando sem necessidade, envolver outros nos problemas, que seria copiar um e-mail para várias pessoas que não tem nada a ver com aquele problema, né? Isso é muito comum nas empresas. O indivíduo ele elabora um roteiro de desculpas muito bem organizado e orquestrado, né? São aquelas famosas, né? Não sei, não recebi e-mail, não fui informado,
já deu o meu horário, não é minha função, não ganho para isso, já enviei o e-mail, estou aguardando a resposta. Se eu soubesse que era para hoje, teria feito. Se eu soubesse que era dessa forma, teria feito, e assim por diante. E ele acredita nisso, isso que é o mais interessante. O indivíduo passa a reclamar, e esse comportamento ele é tóxico, porque ele contamina muito quem está em volta. Não estou falando com isso que as pessoas não podem, não devem reclamar da empresa. As reclamações são muito saudáveis quando elas são atreladas de uma sugestão e pontuais. Mas a reclamação recorrente, ela se torna doentia e realmente intoxica quem está em volta do indivíduo. Fazer as coisas por interesse, que é o seguinte: o que eu vou ganhar com isso, né? Se eu te ajudar, eu vou ganhar o que com isso? Esse é um comportamento muito interessante, porém, de todos aqui, talvez seja o pior, porque ele é a essência da corrupção. O que é o comportamento corrupto, né? É eu fazer alguma coisa visando algo seu, ou um favor, ou que você fique devedor, ou que você imediatamente me entregue algo em troca. E isto é aprendido nas famílias, é aprendido no meio social, e ele pode virar um passo para o indivíduo ter um desvio sério de conduta. O indivíduo procrastina, que é deixar para depois, né? Ou faz as coisas com uma vontade. Esse é o pior, são os efeitos que a desculpability provoca no indivíduo, né? Por outro lado, a gente tem o contrário, né? Que é os efeitos que a accountability provoca na pessoa, que é justamente esse. Esse eu também mostrei, Penélope? Eu não estou lembrado. Não, esse não. Não. Tá, Ótimo. tá bom. Não. E se eu estiver passando muito rápido também, você me avisa, porque agora que eu estou lembrando, são várias lives, já estou confundindo a história de um com exemplos que eu contei no outro, mas não me leve a mal. Tá? Aqui o indivíduo realmente ele incorporou essa virtude, e se ele fizer isso de forma genuína, vai provocar ele uma série de outros comportamentos. Esses são os principais. Que, por essência, é o pensamento de dono moral. O que é dono moral? O indivíduo não precisa ser proprietário de algo para zelar por aquilo. Ele pode zelar por aquilo para o bem do outro. Por isso que a gente chama de dono moral. Então, se eu vou num banheiro e deixo o banheiro pior que eu peguei, porque eu estou com pressa ou porque isso não é minha prioridade, eu sou um mero usuário daquilo. Mas eu não preciso ser dono do banheiro para deixar ele um pouquinho melhor para a próxima pessoa. Também, eu não preciso, toda vez que eu for no banheiro, fazer uma faxina completa. Porque aí a virtude se tornou improdutiva para mim. Eu vou chegar atrasado nos meus compromissos. João, por que você chegou atrasado para a palestra? Porque fiz faxina lá no banheiro do aeroporto. Você não sabe como é que estava aquilo lá. Aquilo lá estava um nojo, não dava para entrar. Se não sou eu lá. Então, assim, não adianta ter esse tipo de comportamento, porque ele sai no extremo e o indivíduo se torna improdutivo. Então, eu tenho que equilibrar. O que eu posso fazer dentro das minhas circunstâncias que não vai me atrapalhar muito, mas que eu deixo o mundo melhor. E eu posso ter esse comportamento na praia, na natureza, então, nesse caso, com o planeta. Eu posso ter esse comportamento que seria a aplicação da accountability para a sustentabilidade, né? Eu posso ter esse pensamento para um cliente, para um processo comercial, né? Eu estou fechando um pedido, eu posso mandar o pedido de qualquer jeito, que lá a área de retaguarda acerta o pedido. Não, mas eu posso fazer direito desde o começo. Né? Eu sou da área de backup de vendas comercial. Já deu aqui, são 10 para 6. Entrou mais 3 pedidos. Eu vou lançar esse pedido amanhã. Ou não, eu vou lançar agora. Mesmo eu fosse um pouquinho mais tarde, mas vou lançar agora, porque isso aqui é importante para a empresa. Então, o pensamento do dono moral, ele, nesse sentido, tem várias aplicações.
O indivíduo desenvolve um script de dono. O que é o script de dono? Ele não é baseado em afirmações. Ele é baseado em perguntas. Enquanto que o script de desculpa são aquelas clássicas, o do dono são perguntas onde eu me coloco como protagonista da solução. Por exemplo, eu estou diante de um problema e penso assim, eu posso pensar, isso não é meu problema, isso não é comigo, já deu meu horário. Ou eu posso pensar, o que eu posso fazer dentro das circunstâncias? Se essa empresa fosse minha, o que eu faria? Se tudo tivesse ao meu alcance, o que eu poderia fazer? O que eu posso fazer para ajudar o meu colega, que também não vai me dar um problema maior lá na frente? Sempre assim, tentando equilibrar. E com isso, o script de dono me ajuda quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu calo a amígdala, eu silencio ela e passo a ativar o lóbulo frontal, que é onde a gente processa o estado de alerta, ou awareness, como também é conhecido. O indivíduo passa a sonhar grande. Todas as pessoas accountables que eu conheci, que eu entrevistei, tinham ambição saudável, sabiam onde queriam chegar, queriam realizar algo a mais, sabe? Queriam fazer algo a mais para eles ou para os outros. Eram ambiciosos, saudavelmente, a ambição. O indivíduo desenvolve o estado de alerta porque ele passa a ver oportunidades em várias situações para ele se ajudar e ajudar os outros. Ele precisa recrutar coragem para isso, porque não é um comportamento ensinado na sociedade. Por isso que ele precisa de coragem. Ele não pode se basear nos outros. Com isso, algumas vezes ele vai ter que assumir consequências, porque a beleza, assim, do erro, e aí só abrir um parênteses, falando de tempos de pandemia, se é uma coisa que é verdade no tempo de pandemia, é a importância da agilidade, do trabalho interativo, colaborativo e de lidar com o imperfeito. Porque como nós vamos ter que mudar, eu não consigo mudar acertando sempre. Eu vou mudar acertando, errando, errando, acertando, acertando, errando. E eu tenho que conviver com isso. Tem gestor que sofre muito com isso. Ele precisa se autoeducar. E tem indivíduos também que, para não errar, ele prefere não fazer. Então, ele posterga projetos, posterga ligar para um cliente, posterga fazer uma proposta maior, posterga escrever um livro, ele posterga ter uma reunião com o gestor, ele posterga uma série de ações. Por isso que é importante, junto com a coragem, ele assumir as consequências, né? Eu também, é importante dizer para vocês, gente, que eu já vi, esse ano eu faço 35 anos de educação corporativa, né? Eu já vi pessoas serem demitidas por todo tipo de motivo, todo. Queda de performance, desvio de conduta, comportamento, fez piada numa festa de final do ano com uma mulher e era a esposa do CEO. Eu já vi de tudo. Mas eu nunca vi... Teve um caso engraçado de um vigilante de uma rede de farmácias muito famosa, não posso falar o nome, e ele resolveu um dia treinar tiro. Então, de madrugada, ele não tinha muito o que fazer, movimento pouco, ele pegou um monte de fraldas, colocou no estacionamento e ficou dando tiro. Pá, pá. Bom, chegou a polícia, né? Claro. Ele não acertou muitas fraldas, mas acertou no emprego dele. Então, assim, os motivos eu já vi diversos, mas eu nunca vi alguém que foi demitido porque assumiu um erro. Genuinamente. Alguém numa reunião que levantou a mão e falou: desculpa, fui eu. Eu que não li o e-mail até o final. Eu que delarguei todo o processo. Eu que não acompanhei. Foi meu, não vai acontecer mais. Eu não conheço. Se alguém conhecer, depois me passa esse caso, se for genuíno mesmo, para aumentar meu repertório. Interesse genuíno quer fazer algo pelo outro porque o outro precisa. Não porque eu vou ganhar alguma coisa, porque eu vou ganhar promoção, porque o outro realmente precisa. Ser franco,
com o colega, com ele mesmo, com a empresa. Com um colega, por exemplo, às vezes eu tenho um colega que reclama muito, ele é tóxico, mas eu não falo nada para ele. Eu tenho que, se realmente eu tenho amor pela empresa, eu tenho pensamento de dono moral para a empresa, eu tenho que chegar para esse colega e falar, cara, adoro você é super engraçado, inteligente, mas posso te falar uma coisa? Meu, você reclama o dia inteiro. Todo dia, cara, nada tá bom. A empresa não tá boa, o cliente, a rota não tá boa, o cliente não tá bom, o país não tá bom. Que tal, por exemplo, mudar de emprego? A gente vai continuar sendo amigo. Que tal, por exemplo, mudar de país? É uma oportunidade. Então, essa conversa franca ajuda o outro a perceber que ele talvez passou do limite. Quando você... É importante isso aqui, viu, gente? Você diminui a franqueza na organização, você aumenta o quê? Diminui a franqueza, você aumenta a tolerância. São antagônicos. Tolerância, desvio de comportamento, conduta, performance, ética, assédio moral, assédio sexual. Se eu fico quieto, eu aumento a tolerância. Se eu aumento a franqueza, eu vou diminuindo a tolerância. Essa palavra franqueza, ela é muito forte nesse processo como um todo. E indivíduos accountables são. Foca no resultado, porque não adianta fazer nada disso e não gerar resultado. Eu posso ser um gestor de vendas muito bom, fiz tudo isso aqui, penso como dono moral, tenho um bom discurso, não culpo ninguém, não reclamo, sou ambicioso, tenho estado de alerta, sou corajoso, só que tem um negócio. Não bato uma meta. Tem alguma coisa errada. Ou você tem que conversar e calibrar suas metas com o seu gestor, ou precisa correr atrás. Porque jogador que corre o tempo todo, sua camisa, não põe o pé na bola, tem vários, viu, gente? Tem vários. Então, o accountability foca no resultado. E de lucro, ele se torna mais feliz. Tem várias pesquisas, viu, gente? Naquele meu primeiro livro, Accountability, no 11º capítulo, é um capítulo só dedicado à felicidade, onde a gente encontrou uma série de pesquisas que mostram o que uma pessoa que é mais feliz que a outra, ela faz diferente. E ela tem uma postura accountable em relação à vida. Então, esse é o resumão da nossa conversa. Muito obrigada. É muito bom ver, né, a versão de uma pessoa sem accountability e com accountability. Você descreve muito bem essas características. Eu sei que tem várias das pessoas aqui que passaram para o processo dos 5 comportamentos. Eu não duvido que vocês estão vendo alguns dos comportamentos ali, né, de ser vulnerável, a confiança, holding one another accountable, no accountability, o foco nos resultados. Então, é muito bom que essas coisas, né, eles casam. E com certeza a gente fica mais feliz com isso. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para você. Estamos passando para uma época desafiadora em vários sentidos, mas focando mais nessa época de pandemia, que é o que colocou todos nós dentro das nossas casas, mas também que deu a nossa oportunidade a se juntar aqui. Acreditar que a gente não teria feito isso se não tivesse acontecido, então tem pontos positivos e negativos. Mas eu gostaria de perguntar para você, qual é a sua visão do papel do accountability como uma guia de nossos comportamentos durante essa época de pandemia? E assim, dentro e fora das nossas empresas e corporações. Ok. Primeiro, assim, eu preciso ter um pouquinho cuidado ao responder essa pergunta, Fernanda, porque as pessoas podem entender que eu não estou sofrendo nada com o que está acontecendo. Que o problema não chegou em mim, que chegou no país inteiro, menos na minha casa ou nos meus negócios. E não é.
Eu estou sofrendo como todo mundo está sofrendo, uns mais, outros menos, né? Então, essa minha resposta que eu vou dar é com muito cuidado, porque eu não gostaria que as pessoas me interpretassem como eu sendo o cara dono da verdade que resolveu o problema da pandemia. A pandemia é um problema novo para o mundo, né? Para o mundo. Bill Gates parece que foi a única pessoa que cantou essa bola há 4, 5 anos atrás. Mas eu não sei se ele acreditou muito, porque se ele tivesse acreditado, ele teria melhorado muito a plataforma Teams e teria já desistido do Skype for Business há muito tempo. Então, boa, boa, eu tenho um pouquinho de dúvida. Se ele realmente acreditasse, teria comprado o Zoom, né? Eu não sei. Mas, se teve alguém que viu isso antes, foi ele. Ok. Eu vejo o seguinte, que eu cheguei a mostrar para vocês um slide do nosso cérebro que ele circula em 4 momentos de mudança. Esse não. A gente viu o Esse não. cérebro. Você pegou o cérebro seus fundos ali, mostrou a amígdala. Peguei, só. né? Tá, então é esse aqui, olha. Esse é novo. Assim, gente, basicamente, toda vez que a nossa mente está numa situação... Nosso cérebro ele foi programado para trabalhar na economia de energia. Quem desenhou nosso cérebro, desenhou prevendo rotinas, padrões e economia de energia. Essa situação chama-se, do ponto de vista neurológico, conforto. Por isso que a gente faz as mesmas coisas, né? Eu não sei aonde vocês estão aí pelo mundo, mas, por exemplo, São Paulo tem cerca de 48 shoppings. Você pergunta para um paulistano, ele vai em um. Esse shopping que ele vai tem 3, 4 alças de acesso. Ele entra por uma. Tem 4, 5, 6 pisos de estacionamento. Ele vai estacionar em um bolsão de estacionamento. O shopping tem 5, 6 andares. Ele mais circula em 2. Tem vários restaurantes. Ele vai em uma pizzaria. Aliás, nós temos em São Paulo 1.800 pizzarias. Eu fiz essa pergunta um dia para várias pessoas. Eles vão no máximo, eles consomem em 2 pizzarias. As pizzarias têm 40, 60 tipos de pizza. O cara pede a mesma. Então, nós somos voltados para a rotina, para padrão. Quem processa a rotina na nossa mente é uma outra glândula chamada gânglia basal. Basta você fazer uma coisa repetindo 5 vezes, que ele entende que é rotina, o mesmo canal de TV, né? O mesmo banco que você senta para tomar um café, mesmo poltrona para assistir, mesmo lado da cama. Ok, rotina, é isso que nós vamos fazer, pronto, acabou. Rotina cria modelo mental, isso gera conforto. Então, antes da pandemia, a gente estava trabalhando aqui. Certo? Toda mudança que entra, que a gente não tem controle sobre ela, um divórcio, Bom, tem divórcio que você tem controle, mas tem alguns outros que você não tem. Mas vamos lá, divórcio, demissão, falência da empresa, time de futebol que perdeu de 7-1, por exemplo. Tudo que você não tem controle, a primeira coisa que o cérebro joga a gente é no estado de medo e de apego ao modelo anterior. Por isso que é o estado de negação. O próximo estágio é o estágio da confusão. E daí em diante, para eu ir para a renovação, eu realmente preciso incorporar alguns comportamentos, tal. Não vamos entrar muito em detalhe até eu renovar. O que acontece com a pandemia? Tem gente que está preso aqui até hoje, ó, na negação. Tem gente que acha que é apenas um resfriado, que os governos não deveriam estar fazendo isso, que é um absurdo estar usando máscara. Eu assisti uma transmissão da câmera de uma das cidades em volta de Miami, onde eles estavam aprovando ou não o uso de máscaras, e
pessoas da comunidade estavam ameaçando os governadores, os representantes locais, de processá-los porque eles estavam sendo obrigados a usar máscaras, porque eles acreditam que máscaras são as máscaras que estão matando as pessoas. Então, assim, tem gente que está presa nesse bloco aqui. Como é que a gente sai disso, gente? A gente sai entendendo que a gente vai para um mundo novo, que é o novo normal, que a gente não conhece ainda. Que ele vai ser diferente. Mas a gente sabe que ele vai ser ágil, interativo, eu tenho que trabalhar com os outros, interdependência, eu não vou mais conseguir sair dessa situação sozinho, colaborativo e imperfeito. Então, diante disso, tudo que eu puder fazer de diferente que vai me gerar resultados e que não vai afetar a minha ética, eu preciso fazer. Então, como é que a gente lida com essa situação, Penélope? No meu modo de ver, eu entendo que a accountability pode nos ajudar muito, mas não é só accountability. Eu preciso de coragem, eu preciso de ter uma visão positiva do futuro, eu preciso fazer um movimento que antes eu não fazia, que eu não precisava fazer. Certo. E na nossa conversa por telefone, você falou né, de precisar de um equilíbrio nesses momentos, né? A gente estava conversando sobre o medo e o perigo, e você falou de meio contínuo, né? Onde que a gente tem de um lado uma pessoa que não está cuidando nada, e do outro lado tem pessoas que estão super cuidando, talvez até demais. Me conta mais sobre esse equilíbrio que talvez estamos batalhando para ter nesses momentos. Sobre extremos, né? O extremos é o seguinte, lembra, a accountability a gente entende como sendo uma virtude moral. E como toda virtude, ela não pode ser aplicada nos extremos, tudo ou nada. Ela necessita de ponderação. Isso aí já era uma preocupação do Aristóteles. E o exemplo que ele dava era em relação, por exemplo, à coragem. Coragem é uma virtude. É muito importante as pessoas serem corajosas, mas se o indivíduo for não corajoso, né, ele chega a se acovardar, ele fica tão preso dentro da situação que ele também fica improdutivo. Eu, por exemplo, conheço uma dentista, uma excelente dentista aqui em São Paulo, que ela ficou muito temerosa com esse problema do Covid, mas muito. E ela foi colocando tantos procedimentos no consultório dela, que de 7 pacientes por dia, ela reduziu, hoje ela atende 3. Ela não consegue atender mais. Porque praticamente, não estou exagerando, o consultório inteiro tem que ser limpo depois que sai um paciente. A quantidade de EPIs que ela, a assistente dela tem, ela usa uma máscara, que é de uso medicinal, ela usa touca, por cima disso tudo ela usa um face shield, luvas, são 2 luvas que ela usa. Assim, é um exagero. Aquilo para ela está sendo improdutivo financeiramente, pelos materiais que ela usa, e porque ela não aumentou o preço da consulta por causa disso, e também pelo número de pacientes que ela atende. Então, para você ver o seguinte, que quando a coragem vai para um extremo, o indivíduo fica covarde, ele fica travado, ele fica preso numa situação dessa. Isso me lembra da faxina do banheiro, né? É um extremo. Entendi. Uhum. Por outro lado, Penélope, se o indivíduo for corajoso demais, ele se torna imprudente e inconsequente em relação à pandemia, porque ele pode contaminar outros, porque ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, a accountability, assim como outras virtudes, elas precisam ser praticadas
mesmo num momento como esse, com equilíbrio, com bom senso e com prudência, que é uma das virtudes morais também. E só para terminar, toda vez que a gente está numa situação de medo, a gente acorda muito a amígdala. Então, o indivíduo, numa situação de medo, tende a reagir, não com o lóbulo frontal, mas tende a reagir de uma forma instintiva, se protegendo, pensando mais em si, mais egoísta, menos colaborativo. Por isso que ele necessita de uma boa reflexão, uma boa autoanálise nesse processo. Então, nesse momento, se estamos ativando muito esse medo, estamos tornando mais egoístas, o oposto disso, ou do outro extremo, seria de cultivar mais compaixão? Veja, de novo, eu respondo com muito cuidado isso, né? O que faz sentido para mim, eu acho que a gente desenvolver em nós a nossa coragem. Não há compaixão sem um elemento de coragem. Uma pessoa, por exemplo, que resolve adotar cães abandonados, por exemplo, é um ato de compaixão, né? Ela precisa ser corajosa para isso. Porque vai tomar dinheiro, vai gastar tempo dela. Ela vai ter que ter um veterinário, pagar remédio, pagar ração, abrir mão de algumas coisas. É um ato de coragem. Então, eu não vejo todo o ato de compaixão, ele necessita de coragem. Neste momento, o que a gente tem percebido é que atos de compaixão, além de ajudar os outros, tornam o indivíduo mais seguro de si, daquilo que ele está fazendo. Então, eu acredito que um dos elementos saudáveis para a gente conviver bem é realmente a gente se preocupar mais com o outro. Que tem aplicações na vida familiar, na vida social, nos negócios. E nessa hora, uma empresa que tem uma cultura que propicia isso pode ajudar muito. Posso dar um exemplo para vocês? Sim. Um vídeo? Vai lá, João. Traz um exemplo e depois eu quero abrir para as perguntas do nosso público, que tem umas perguntas muito boas aqui. Vamos lá. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, porque eu tive que trocar o microfone, que às vezes com o vídeo não fica bem. Eu vou colocar para vocês um vídeo que é uma história real. Espera aí. Onde você vai poder perceber o que uma cultura de accountability faz. Quando você tem uma pessoa que é accountable, ela já faz muita diferença. Mas quando você tem 60 mil, que é o caso dessa empresa aqui, o resultado é muito maior. Nós estamos falando de uma empresa aérea, americana, doméstica, chamada Southwest Airlines, que é uma companhia que cada vez mais está sendo mencionada nas escolas de administração no mundo, porque ela conseguiu um fato inédito, né? Ela tem 49 anos, esse ano ela vai fazer 50, e de 50 anos, apenas 2 anos ela não teve EBITDA positivo. Os 2 primeiros anos dela. Os outros 48, ela teve EBITDA positivo. Isso é um fato raro no mundo, raro não, é o único caso no mundo, e o motivo é por causa da cultura. Ela tem vários traços, essa cultura, entre eles, accountability, que não está nessa palavra, mas ela está como, chama espírito de guerreiro, que é o nome que eles dão. Mas a hora que você vai ler a tradução, é accountability. Então, vamos lá. We had to go to the airport for my husband to be deployed for 6 months to Kuwait. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos.
So when we got to the airport, we were sure we weren't going to be able to go past security with him. We would have to say goodbye. I saw him walk up in uniform, and I saw a whole bunch of family members standing nearby, so I asked him if he was being deployed, and he said yes. And I asked him if they all wanted to go to the gate with him, and he said, yeah, that'd be great. So we were very happy because that bought us about 30 more minutes for us to spend time together. But Uma pausa aqui, eu vou continuar. Veja, uma família chega para fazer check-in, a atendente percebe que um vai estar de uniforme, ok, ele vai ser enviado para a guerra, convida a família toda para ir até o portão de embarque. Como que essa atendente consegue colocar uma família que não tem cartão de embarque para passar lá dentro? Como é que é possível isso? Então, é importante vocês entenderem esse contexto, porque não sei se todo mundo está familiarizado com a política de aviação americana. As companhias podem fazer isso, elas não gostam de fazer. Na verdade, elas odeiam, porque elas se tornam responsáveis por tudo que aconteceu com você lá dentro. Isso é usado quando um parente vai levar uma pessoa que tem alguma deficiência. Eles têm ajuda para cadeirante, mas, por exemplo, um autista mais severo, uma pessoa com uma doença mental grave, essa pessoa que precisa de acompanhamento, que às vezes tem até que usar um animal, né, que é o emotional support, essas pessoas, a companhia não leva isso. Então, quem leva é o parente e busca. Então, elas podem fazer isso. Só que, para isso, precisou disso dela, né? Você chama isso de compaixão? Você chama isso de empatia? Você chama isso de se preocupar com o cliente? Né? Eu chamo isso de colocar cultura em prática. Porque na cultura dessa empresa, ela ensina as pessoas a fazerem isso. Vamos continuar, que tem mais uma parte. So it's time for him to go on the plane. We had our moment, we hugged and said goodbye, but we wanted to stay and watch his plane take off. One of the Southwest employees came over, tapped us on the shoulder again and said, "Can I please do something for you?" Thoughts in the back of my head were, what can you possibly do to make this any better at this point? I realized we had about 3 to 4 extra minutes before the scheduled departure time. He stepped away for a moment, made a quick phone call, and came back and asked if the kids and I would mind coming back on the plane. So we were very excited. The kids ran down the tunnel and gave him one last hug. And the amazing part was the whole plane cheered. We got one last moment with him before they closed the doors. It was a touching moment, and I mean, all the passengers started clapping and everyone was tearing up. Você veja que vale mais uma pausa. Esse cara, o agente Félix, ele descobriu que quantos minutos que eles tinham ainda de voo? 3, 4. 3. Você fala assim, qualquer outra pessoa pensaria, mas que diferença faz para uma pessoa se despedir da outra? Mais 3 minutos? Não faz diferença nenhuma, né? Se você tem certeza que você vai ver o seu parente no dia seguinte ou na semana seguinte. Mas para quem vai para a guerra, muda a perspectiva. Então, ele faz um telefonema. Para quem? Para a chefe da cabine. Essa chefe de cabine tem que fazer um outro telefonema. Para quem? Para o comandante. Porque ela vai ter que pegar o alto-falante e dar um speech. Ela vai ter que falar. Vai entrar aqui passageiros para se despedir. Se ela não fizer isso, o que vai acontecer? Se está no avião lotado, entra mais 5 pessoas, as pessoas já entram em pânico o seguinte, quem é que vai ser arrastado para fora daqui do avião? Quem é que vai ser tirado a força daqui dentro? Eu não vou. Então, isso tem que ser avisado. Portanto, é um trabalho colaborativo. Ele não pode simplesmente jogar as pessoas lá para dentro. Então, amigos, eu estou contando isso para vocês porque vocês estão vendo o que é o valor accountability colocado em prática, onde 60 mil pessoas pensam e agem da mesma forma. Por isso que essa empresa tem esses números tão fora do comum. Existem várias empresas fazendo isso, não é só a Southwest Airlines. Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas também. Só para vocês saberem. Mas eu queria dar um exemplo prático para vocês do que é a accountability colocado no mundo corporativo. Sim, muito importante esse exemplo para trazer. Eu acredito que todos nós aqui fazemos parte de uma empresa, e isso demonstra muito bem a importância dessa cultura de accountability.
Muito obrigada. Edu, temos umas perguntas? Vamos lá, do pessoal. público, nosso público? Eu sou o timekeeper aqui, a gente tem mais 10 minutos com o João. E a Valdirene Rides fez uma pergunta legal aqui. A Valdirene está com a gente ainda? Tem como abrir o microfone dela, Guilherme? Se a Valdirene estiver aí, ela pode perguntar direto para o João Cordeiro. Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Val. Boa noite. Oi, estão me ouvindo? Pode falar. Sim. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu gostaria de ouvir do João se ele tem alguma dica de como a gente pode iniciar algumas aplicações práticas junto aos funcionários para desenvolver mais esse accountability e caminhar para uma cultura mais accountable. Muito bom, Valdirene. É o seguinte, a gente entende que passa por um processo de educação. E uma das maneiras de você fazer esse processo de educação sem nenhum custo para você, é você pegar os vídeos que estão na internet, tem vídeos de entrevistas nossas, no nosso próprio canal do YouTube tem, e você educar o teu grupo aos pouquinhos, mostrando isso para eles. Por que é aos pouquinhos? Porque accountability não é um conceito convencional, como talvez, sei lá, vendas ou liderança. Conceitos convencionais, eu não estou com isso menosprezando nenhum conceito, eu estou dizendo que é diferente. São conceitos que você push information, ou seja, você empurra a informação e as pessoas absorvem. Accountability é diferente. Você vai ter que desconstruir o modelo de responsabilidade para depois entrar com conteúdo de accountability. Porque senão a pessoa recebe aquilo, joga um carimbo e fala, ok, eu já sou assim, pronto, acabou. Próximo, qual é o próximo conteúdo novo que vocês têm pra gente? Metodologia ágil, o que é que tá na moda aí? E se tornam compradores de conceitos novos. Só que, na verdade, eles não incorporaram aquela virtude. Então, o que eu recomendo para você é uma educação progressiva. Você pode, por exemplo, comprar os livros e fazer pelo processo de Kumbuka. Conhece o processo de Kumbuka? Sim, sim, sim. Rodadas, né, que a equipe compartilha. Rodadas, isso. E quando eu falo de comprar os livros, tem alguém que pode aí pensar, chegou a hora dele começar a vender. Não estou vendendo nada, gente, porque todos os royalties, todos os direitos autorais dos meus livros vão para um instituto de accountability, chamado IBAC, Instituto Brasileiro de Accountability, que eu montei junto com diretores de RH e CEOs, cujo objetivo é levar accountability para as escolas, para as crianças das escolas de periferia, escolas municipais. Então, não tem nenhum intuito aqui de estou querendo vender livros, tá? O que, na verdade, é o seguinte, acho que é um caminho importante. Você tem os livros que você pode usar, você pode designar na tua empresa ali 2, 3 outros líderes para serem com você multiplicadores, pessoas que estão sempre à frente. Eu não sei se você conhece em música o conceito, a hierarquia numa orquestra sinfônica. Você já ouviu falar de Spala? Não. Penélope É não mais pode ou menos responder. assim. Penélope me ajuda se eu estiver falando errado. Você tem o maestro, que vamos dizer é o gestor, você tem o Spala, que é o subgestor, né? Boa parte dos ensaios das orquestras não é o maestro que ensaia, é o Spala. Ele na maioria das vezes, ele tem formação em maestria, é quase um maestro, mas ele é um violino. Ele é o chamado primeiro violino. É ele que sai na frente assim, talvez você, Valdirene, não quero menosprezar seu ouvido, nós não vamos perceber o quanto na frente que ele saiu, mas ele sai na frente. E é ele que arrasta os outros violinos. Então, o teu papel na tua empresa é ser Spala, junto com teus outros 2 ou 3 colegas. Porque vocês vão ter resistência. A resistência é em função, a amígdala vai dar trabalho para vocês. Em algumas empresas mais, outras menos. Ou vai Maravilha. fugir. Obrigada. Muito bom.
Valeu, Valdirene. A gente tem 4 minutinhos, João, e aí tem uma pergunta da Maria Helena Milano. A Maria está sempre com a gente em todas as lives, né? A Val era da Hacker Solutions e a Maria Helena é da Electrolux, se eu não me engano. Acertei, né, Maria Helena? Abre o teu microfone, Guilherme, abre o microfone para ela perguntar. João, porque é uma pergunta muito boa. Vai lá. Ai, assim, primeiro eu estou assim com meu coração inflamado. Eu amei ouvir você na semana passada e hoje eu até recusei uma reunião para poder estar aqui de novo. Muito obrigado. Espero que não tenha custado teu emprego, essa reunião. Não. Eu acredito que não, porque apostei. Vale a pena. Eu vou descobrir amanhã. Vale a pena. Mas a questão é a seguinte: como que uma pessoa que tenha accountability, ela deve lidar com pessoas que não têm accountability, e se vale o esforço, que riscos a gente tem, de repente, de encampar? Boa. Okay. Excelente pergunta. Vai cair todo mundo se passar das 18, Eduardo? Não cai. Eu vou ficar aqui. Nós vamos ficando. Fico atrás. Tá bom, ok. Então, Marilena, é assim, valer a pena, vale. Eu entendo que o acesso de virtude moral é uma porta. Eu falei isso para vocês, da porta? Conceito de porta? Não. Cuja maçaneta só tem pro lado de dentro? Não. Não? Tá, então... Temos que fazer mais lives, então, João. Então, é assim, ó. É mais ou menos isso aqui. Onde está você? Está aqui. Conseguem ver? Está abrindo. Sim. Reconhecer, incorporar. Esse? Tá. São 4, né? Reconhecer, incorporar, aprimorar, tornar hábito, certo? Certo. Isso aí é um processo de como você incorpora virtudes morais. Alguém pode falar assim, puta, que gênio! Esse cara é um gênio. Também não é meu. Isso é Aristóteles, viu, gente? Eu só fiz o slide. Então, todo o crédito, toda a admiração que você queira dar, dê a ele. Não é minha. Mas o fato é o seguinte, resumidamente, o reconhecer é uma das etapas mais difíceis. Porque aqui você precisa acessar, o indivíduo precisa acessar a humildade dele. Ele precisa reconhecer que ele não está pronto para ele poder incorporar uma virtude moral, como, por exemplo, de honestidade, de lealdade, de franqueza e assim por diante. Ok. Você perguntou como é que faço para lidar com as pessoas. Vale a pena trabalhar as pessoas? Eu acredito que vale, e eu acredito que é um papel nosso. Para uns mais, para outros menos. Para alguns pode ser até um chamamento. Um will interno da pessoa, né? Uma chamada interna para alguns. Para outros pode ser apenas uma atividade como pai, como mãe, como gestor. Eu acho que vale a pena bater nessa porta para a pessoa abrir. Mas eu aprendi que não vale a pena você ficar batendo na porta o resto da vida. Porque quem quer, abre. Você bate uma vez, bate duas, deixa o indivíduo acordar. Porque não é todo mundo que quer, em primeiro lugar. Como gestora, eu não sei se a sua pergunta foi como gestora, aí sim, é função do seu papel desenvolver o seu time. E para isso você tem que ir até o final. Nem que você tenha que trocar o teu time. Troque 1, troque 2, troque 3 até a hora que os demais acordam. Você não vai precisar trocar todos, tá? Mas essa sim é a sua função. Como é função, porque você foi contratada para isso. Como pai, como mãe, como avó, também é. Isso a gente não pode desistir nunca. Agora, na sociedade, como cunhado, vizinho, aí
eu acho que a gente tem que ter o nosso resguardo. A não ser que a pessoa te peça. A não ser que a pessoa chegue para você e fale, Maria Helena, como é que eu faço para ser... Aí a porta está aberta, você não vai precisar bater. E aí você fez a primeira pergunta, que é como é que faz para conviver, é isso? Acho que tem Na que... verdade, é para lidar com pessoas que não têm, se vale a pena e quais os riscos. Eu fiz leitura labial, mas eu não sei se eu entendi nada, só eu que não ouvi. Se vale a pena, quais são os riscos? Oi? Se vale a pena e quais são os riscos de você lidar com pessoas que não têm accountability, né? Então, sim, vale a pena, mais e menos nesses contextos que eu te falei, corporativo, familiar, social. Risco, sim, você vai ter, e você vai ter que medir. E eu acho que nesse caso vale recrutar a virtude e coragem, para você ver assim, que não é para ir para o extremo, mas também não é para a gente se acovardar. Se você achar que vale a pena para aquele indivíduo você ir bater lá na porta dele, vá, bata. Muito bom, muito bom. João, mais uma vez, Penélope, espetacular. Eu queria pedir para a gente fazer um check-out coletivo aqui. Gostaria de escutar cada um de vocês, mas não é possível. Então, eu peço que vocês coloquem no chat uma palavrinha. Como é que vocês saem? Qual é a palavra que melhor descreve o sentimento de vocês no final dessa nossa live? Enquanto vocês vão colocando no chat, Penélope, João, considerações finais, alguma mensagem aqui. Eu queria agradecer, Penélope, por mais uma vez escutar você. São 12, 13 anos escutando, adoro. Eu peço toda oportunidade. Quero mais 10, 12, 15 anos ter essa oportunidade. João, mais uma vez, obrigado pela tua generosidade de dividir o teu conteúdo, o teu tempo com a gente. E agora é com vocês para um fechamento. Sim. Então, João, mais uma vez, obrigada. E qual é a sua mensagem final para nós? Olha, eu iria naquela letra da música do Gabriel Pensador, e eu coloco isso para vocês porque é algo que todo mundo pode acessar, né? E é fácil encontrar. Eu não vou cantar, eu não vou ousar fazer o que a Penélope fez, muito menos tentar imitar o Gabriel, o Pensador, mas eu vou só comentar com vocês 2, 3 parágrafozinhos assim. A vida é feito andar de bicicleta, se parar você cai. Vai em frente sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e a estrada é comprida. Você sobe, você desce na escada da vida, e às vezes parece que a batalha está perdida. É que você voltou para o ponto de partida. Vai à luta, levanta, revida. Vai em frente, não se rende, não se prende nesse medo de errar, que é errando que se aprende, que o caminho até parece complicado. E às vezes tão difícil que você se surpreende quando sente, de repente, que era tudo muito simples. Vai em frente que você entende. Boa sorte, firme e forte, vai com a força da mente. Vai sabendo que não há nenhum peso que você não aguente. Vai na marra, vai na garra, vai em frente e se agarra no seu sonho com unhas e dentes. Para saber que é possível, é preciso que se tente conseguir o impossível. Então tente. Sempre alimente a esperança de vencer. Só duvide de quem duvida de você. É só o primeiro trecho, depois vocês pegam o resto. É maravilhosa a música. E desejo para vocês que vocês vão em frente, porque a parada é suicida. Boa, João, o pensador, Muito obrigado, o inspirador, João. o esclarecedor. Muito bom, obrigado, Pen. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Uma ótima sexta-feira. E sejam accountables, né? Eu acho que essa é a mensagem. Vamos ser cada vez mais accountables. Eu gostei que alguém saiu accountabilizada. Essa foi a palavra que ele usou. É isso aí. Um grande abraço. Boa. Muito obrigada, Tchau, obrigado. gente. Até a próxima. Obrigado.
Sem Parar é o nome da música, pessoal. Sem Parar. Guilherme, você está